Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao podcast CEO Digital Sem Limites e a mais um episódio em que hoje vou estar a partilhar contigo a minha jornada no mundo dos negócios e do empreendedorismo digital. Vou partilhar mesmo assim todas as fases pelas quais o meu negócio já passou, o que é que me levou a mudanças de direção e tudo isso, numa partilha assim um bocadinho mais pessoal. Este episódio não vai ter muito de estratégia nem nada disso, é mesmo para contar a minha história, portanto espero que gostes e vamos a isto. Olá, o meu nome é Filipa e através da minha jornada no mundo dos negócios online descobri quais são os ingredientes que levam a resultados sem limites no digital. E eles não passam por estratégias de marketing ou modelos de negócios especiais, mas por um jogo interno, baseado na autoconexão, na intuição e no poder das intenções. Através deste podcast, vais aprender como executar, treinar e praticar as diferentes jogadas deste jogo interno para que a tua realidade comece a mudar de dentro para fora. Olá! Mais uma vez, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio aqui do podcast e antes de entrar aqui no tópico de hoje, deixa-me dar-te aqui um update para já, assim, em termos pessoais. Não há grande coisa a acontecer por aqui, não há grandes desenvolvimentos ainda, mas as coisas assim que têm estado a ocupar mais a minha mente nos últimos tempos são, por um lado, a preparação para o retiro virtual CEO Digital Sem Limites. Se tu estiveres a ouvir este episódio assim nos primeiros dias depois dele sair, ainda vais ter a oportunidade de te inscrever, possivelmente. Devemos estar quase a começar na altura em que este episódio sai. Portanto, está a ser uma preparação muito gira, um retiro virtual de 2 tardes, 8 horas de workshops. Vai ser intenso, vai ser muito giro. Estou a gostar muito de preparar tudo para esse evento. Depois, para além disso, estou muito focada na preparação de um projeto que me está a dar muito gozo fazer, que é o Story Content 2.0, a nova versão do meu programa de assinatura Story Content, que vai ter tudo o que já tenho, portanto, tudo que já faz parte do Story Content vai continuar a fazer parte, mas vai ter ainda mais coisas, vai ter mais suporte, agora também com a ajuda da Sílvia, minha coach e mentora assistente, que me está a ajudar a dar suporte aos alunos do Story Content. Com a ajuda dela vamos conseguir em conjunto dar mais suporte aos alunos e por isso vou incluir coisas novas nesta nova versão do programa, o Story Content 2.0, portanto isso está em preparação e vai tornar o programa assim ainda melhor, mas tipo 10 mil vezes melhor, porque eu gosto muito de melhorar, ir melhorando aquilo que já está bom, mesmo aquilo que já está bom. Então eu sou apologista de não esperar que as coisas estejam perfeitas para começar e para as lançar, até porque perfeitas mesmo nunca vão estar, e ao invés disso começar com aquilo que temos e depois ir melhorando sempre. Então a ideia desta versão 2.0 do Story Content é essa, é tornar o programa ainda melhor, o acompanhamento ainda melhor, a transformação ainda melhor e tudo isso. E portanto estou muito entusiasmada com esse projeto e com a preparação destes novos conteúdos. É o que tem assim consumido mais do meu tempo ultimamente. Então, posto isto, hoje eu queria falar contigo sobre toda a minha experiência no mundo dos negócios, sobre como é que eu comecei, o que é que me fez mudar de direção, algumas vezes, às vezes mudanças de direção assim acentuadas, outras vezes mudanças de direção mais subtis que poderão até nem ser perceptíveis pelas pessoas de fora, mas que para mim estão lá, não é? Essas mudanças de direção. Então, a primeira coisa que eu queria começar por dizer é que eu comecei o meu negócio na sua versão original há mais de 3 anos já. E a primeira coisa que eu queria partilhar e que considero que é super importante
é que eu nunca tive aquela mente empreendedora. Há muitos empreendedores de sucesso que dizem eu desde pequenininho que tenho ideias de negócio e cheguei a montar alguns negócios ainda em criança ou adolescente e isto vem já desde trás, eu sempre tive esta mente inovadora e com ideias e tudo isso. E eu nunca fui nada assim, nada mesmo. Então, a verdade é que eu depois quando me pus a pensar no assunto, cheguei à conclusão que até tive alguns negócios antes de começar a sério no mundo dos negócios. Eu até tive alguns negócios. Mas não foi por ter uma mente empreendedora, foi simplesmente porque havia coisas que eu gostava de fazer e então aproveitei isso para fazer algum dinheiro. E o que é que foram esses negócios? O primeiro de todos, assim, o mais antigo, o mais simples, foi vender pulseiras e colares que eu fazia. Eu gostava muito desse tipo de atividades, de fazer coisas com as mãos, de aquelas pulseirinhas de miçangas. Havia umas com miçangas e depois havia umas com fios, que era tipo um trabalho de fios que se fazia para fazer pulseiras, colares, etc. Eu gostava imenso dessas coisas, passava muito tempo a fazer isso, a brincar com isso, né? Isto, sei lá, para aí com 7, 8 anos, nem sei muito bem. E havia uma altura, nessa altura da minha infância, em que tanto o meu pai como a minha mãe trabalhavam ao sábado, nomeadamente ao sábado de manhã. E eu tinha que ficar com um deles, e neste caso ao sábado de manhã, como a minha mãe tinha um salão de cabeleireiro, eu ficava muitas vezes com ela no salão ao sábado de manhã. E eu levava as minhas coisas, as miçangas e os fios e tudo isso, e ficava lá a fazer essas coisinhas. E depois aproveitava para vender às clientes da minha mãe. E a verdade é que aquilo era só para eu me divertir, não era? E uma ideia de negócio super inovadora, era só porque eu gostava de fazer, eu estava ali, as pessoas até mostravam curiosidade e então era fácil de, na altura, sei lá, por 50 escudos, na altura ainda eram os escudos, a vender uma pulseira ou qualquer coisa desse género. Depois mais tarde, uns bons anos mais tarde, ainda tive um outro negócio, entre aspas, que podemos dizer assim, que foi durante a faculdade e o doutoramento, eu dei explicações de matemática e de físico-química. E mais uma vez, eu fiz isso porque, obviamente, dava-me jeito de ter mais algum dinheiro naquela altura, para além da mesada que os meus pais me dessem na faculdade ou da bolsa de doutoramento, depois durante o doutoramento, dava-me jeito de ter mais algum dinheiro. E eu descobri que ensinar era uma coisa que eu gostava muito. Eu já tinha percebido isso porque mesmo durante o secundário e mesmo durante a faculdade tinha vários colegas a pedirem-me ajuda quando tinham mais dificuldades para entender alguma coisa, e para mim era muito prazeroso ensinar, a explicar a matéria. Então, por causa disso, eu achei que seria assim super fácil para mim e prazeroso também dar explicações. Então decidi fazer isso. Nunca tive assim, não era um negócio estrondoso, mesmo eu própria não queria ter mais do que 2 ou 3 alunos de cada vez para não me ocupar assim demasiado tempo, mas era uma forma de ganhar dinheiro. O que é curioso com estes 2 negócios, entre aspas, é que na verdade raramente era eu a vender. Na verdade, quem vendia por mim eram os meus pais, porque no caso das pulseiras e colares e essas coisas, na verdade era mais a minha mãe que, quando as clientes ou quando chegavam ou quando se iam embora, mostrava as pulseiras e perguntava se elas queriam comprar alguma coisa a mim, não é? Então nunca fui eu a falar direto. Na altura eu teria imensas reservas, eu não teria coragem de ir falar diretamente com as pessoas para elas me comprarem as pulseiras, nem pensar. Então não era eu a vender. E mesmo com as explicações, os alunos que me apareciam para as explicações eram muito mais vindos de situações de, por exemplo,
um colega ou uma colega de trabalho do meu pai que comentava que o filho estava com dificuldades em matemática e o meu pai falava que eu dava explicações de matemática e se não queria falar comigo, hein? Ou então era a minha mãe a falar com uma vizinha e a vizinha dizia que o neto estava com dificuldades a matemática ou a físico-química e a minha mãe falava que eu dava explicações. Então, na verdade, eu acho que nunca vendi nada em toda a minha vida, apesar de ter tido essas duas pequeninas experiências a vender, eu nunca tinha vendido nada. No fundo, quem vendia por mim eram os meus pais e muito agradecida eu lhes estou. Mas isto para dizer que eu nunca tive aquela mentalidade empreendedora, eu nunca fui aquela pessoa de me imaginar a ter um negócio mais para a frente, nem sequer isso. Eu imaginava-me a ter um emprego fixo a vida toda e, portanto, eu gosto muito de começar por dizer esta parte quando falo da minha jornada, porque isto demonstra que é possível mudar, que não é absolutamente necessário, principalmente quando nós ouvimos essas tais histórias de outros empreendedores que dizem não, eu sempre tive ideias de negócios e sempre tive esta iniciativa empreendedora, e às vezes ouvimos tanto isto que pensamos, se eu não tenho essa iniciativa empreendedora, se eu não tenho essa facilidade em ter ideias de negócios, então é porque isso de criar um negócio não é para mim. E então eu gosto de contar esta parte para desconstruir isto. Pode ser para ti muito bem, mesmo que nunca tenhas tido uma ideia de negócio no passado, em toda a tua vida, e que nunca te tenhas sentido como um empreendedor, ainda assim isso é possível. Então, gosto sempre de partilhar essa parte. Depois, o meu negócio começou na prática, enquanto negócio, em 2018, mas na verdade o desencadear de acontecimentos que me levaram a criar o negócio começou em 2015. 2015 foi o ano em que eu comecei a escrever. Comecei a escrever ficção e descobri uma paixão pela escrita. Descobri esta enorme paixão pela escrita que me fez descobrir muitas outras coisas, que depois acabou por me fazer descobrir muitas outras coisas, inclusivamente levou-me a redescobrir-me a mim própria. Então, quando eu comecei a escrever em 2015, para mim aquilo foi um ato muito estranho, muito, muito, muito estranho, porque eu não me via como uma pessoa criativa, eu via-me como uma pessoa que não tinha jeito para palavras, só tinha jeito com números, eu via-me como uma pessoa que não era capaz de comunicar, não era boa a comunicar, e a escrita é uma forma de comunicação, não é? Então, quando eu descobri que efetivamente eu era apaixonada pela escrita, aquilo pareceu-me ser tão descolado de mim, ou tão descolado da imagem que eu tinha de mim própria, que me provocou muita instabilidade interna, muito, no fundo, dissonância cognitiva, não é? Hoje eu sei o que é que estava a passar, mas eu acreditava que era uma série de coisas e depois na prática estava a descobrir que afinal era uma série de outras coisas e gostava de uma série de outras coisas. Isso provocou algum desconforto na altura. Isso depois levou-me a explorar uma série de tópicos que podemos considerar já dentro do desenvolvimento pessoal. Levou-me a explorar primeiro a questão dos hábitos e como criar hábitos e como criar rotinas, porque eu queria escrever, queria que a escrita fizesse parte da minha rotina, então para isso eu tive que ajustar partes da minha vida e começar a acordar mais cedo e estabelecer rotinas e hábitos para fazer isso. Depois, como eu senti esse desconforto de que eu estou a fazer algo que não está alinhado com a pessoa que eu acredito que sou, comecei a investigar tópicos como a identidade, a nossa identidade individual, as crenças que nós temos também, então entrei muito por aí, porque logicamente a escrita na altura fazia-me confusão, porque não estava alinhado com a identidade que eu tinha, não estava alinhado com a ideia que eu tinha de mim própria, com a imagem que eu tinha de mim própria, mas estava totalmente alinhado com a minha essência, e por isso é que a escrita continuava a puxar por mim. Então, isto foi o início de tudo para mim, foi a escrita em 2015.
ainda sem qualquer pretensão de começar um negócio, nem me passava pela cabeça começar um negócio. Na altura eu só queria escrever, mais nada. E depois, à medida que fui mantendo essa prática da escrita na minha vida, fui percebendo que sim, que a escrita era mesmo importante para mim, que eu queria escrever e publicar livros, mas ainda assim em 2016 eu via isso como uma coisa secundária e uma coisa que eu manteria sempre em paralelo com o meu emprego normal. E portanto ainda não me passava pela cabeça começar um negócio. Depois, ali no último trimestre de 2016, foi quando eu comecei a perceber que quando eu não escrevia, porque havia fases de trabalho mais intensivas em que eu chegava a casa muito cansada do trabalho e não tinha tanto tempo disponível e parava de escrever. E nessas alturas eu comecei a perceber que a escrita fazia-me mesmo muita falta, que a escrita contribuía para o meu bem-estar e que me fazia sentir bem. E quando eu percebi isso, eu decidi, aí sim, levar as coisas a sério e nunca mais parar de escrever. E a primeira coisa que eu decidi fazer para me incentivar a manter a escrita como uma coisa permanente na minha vida foi começar um blog. Então, no último trimestre, em outubro de 2016, eu comecei o meu blog. Não posso dizer que seja o meu primeiro blog, eu já tinha tentado começar 2 ou 3 blogs antes, mas na altura foram blogs em que eu escrevi 2 ou 3 artigos para o blog e depois deixei morrer. Mas este foi o primeiro blog que eu levei a sério, efetivamente, durante um período considerável de tempo. Então comecei o blog em 2016, ele já não existe hoje em dia, chamava-se Deixa Ser, muito inspirado na música dos Beatles, Let It Be, e comecei a escrever regularmente para o blog. O regularmente foi variando, houve alturas em que escrevia um artigo por semana, depois houve alturas em que escrevia 3 artigos por semana, houve uma altura em que coloquei um desafio a mim própria e durante 100 dias escrevi todos os dias para o blog. E então este foi o meu início no digital. Foi a primeira vez que eu comecei a comunicar no digital. Então isto começou em outubro de 2016 e logo ali em janeiro de 2017 eu comecei, dei início às redes sociais de divulgação do blog, portanto, página no Facebook e perfil no Instagram, com o mesmo nome que o blog tinha, para criar ali uma estratégia de conteúdos multiplataforma, não fosse só o blog, mas tivesse também as redes sociais associadas. Isto assim logo no início de 2017. E ali na primeira metade de 2017 eu levei as coisas mesmo muito direitinhas. A 31 de março de 2017 terminei o meu primeiro manuscrito, portanto eu continuei a escrever ficção e estava muito regular no blog, nas redes sociais do blog, e foi nessa primeira metade de 2017 que eu comecei a pesquisar e a estudar coisas sobre marketing digital, né? Então na altura eu tinha o objetivo de levar o meu blog até mais pessoas. O blog no início eu falava muito da escrita e da minha jornada na escrita, porque eu comecei o blog porque queria escrever, mas depois exatamente porque a escrita me levou a tópicos do desenvolvimento pessoal, como os hábitos e as rotinas, as crenças, a identidade. Eu no blog depois também comecei a focar mais nisso, em desenvolvimento pessoal, e comecei a escrever muito sobre isso no blog. E então queria levar os meus conteúdos do blog até mais pessoas, e foi por isso que comecei a estudar sobre marketing digital, sobre redes sociais, sobre marketing de conteúdos, tudo muito informalmente. Portanto, pesquisas no Google, pesquisas no YouTube. Comecei a seguir algumas pessoas que falavam sobre esses assuntos e que me inspiravam para aprender com elas, nomeadamente pessoas americanas, que foi sempre onde eu fui buscar muita informação. E quando cheguei ali a meio de 2017, foi quando eu decidi demitir-me do meu emprego. O facto de eu ter começado a pesquisar muito, não só sobre o aspecto técnico, né? Eu, para manter o blog, eu comecei a fazer 2 tipos de pesquisas diferentes. A parte do marketing digital, redes sociais, marketing de conteúdos, e ao mesmo tempo, como eu tinha começado a escrever sobre desenvolvimento pessoal, comecei a pesquisar muito sobre essa área, sobre hábitos, rotinas, crenças, objetivos e tudo isso. E
isso trouxe-me toda uma nova realidade para a minha vida, toda uma nova perspectiva de vida. E eu que acreditava que uma vida normal deveria passar por encontrar um bom emprego, um emprego que fosse para a vida toda e que me permitisse estabilidade. E quando eu estava no meu emprego fixo, eu acreditava que ia ficar lá para o resto da vida. A minha perspectiva começou a mudar e eu comecei, nas minhas pesquisas e nas pessoas que fui começando a seguir nessa altura, comecei a ver pessoas que estavam a fazer coisas extraordinárias com as suas vidas, a criar negócios, a criar conteúdos, a viajar pelo mundo, a levarem estilos de vida diferentes. E enquanto que ao início o meu primeiro pensamento foi: pois, isso é tudo muito bonito, mas para mim não funcionaria, não é? Para mim, eu tenho que me manter no meu emprego e ficar como estou agora. Mas depois essa mentalidade foi mudando e essa perspectiva foi mudando e eu fui começando a perguntar-me: por que não? Por que não para mim também? Porque é que eu não posso também criar uma vida diferente, criar um negócio, criar um projeto, viajar pelo mundo, o que quer que seja? E quando eu comecei a colocar-me esta questão realmente, a resposta começou a ser: pois não existe nenhum motivo para que eu não consiga fazer isto também. Então, também pode ser possível para mim. E isso, como me fez mudar de perspectiva, depois levou-me então, ali a meio de 2017, eu quis despedir-me, fiz as minhas contas, fiz as contas às poupanças que tinha, falei com o meu marido, na altura ainda não éramos casados, mas já vivíamos juntos, conversamos, falei sobre os meus planos e ele garantiu-me o apoio incondicional naquilo que fosse que eu desejasse fazer. E então eu despedi-me no final de julho de 2017 para começar o meu próprio negócio. Eu depois ainda trabalhei até ao final de outubro, portanto, depois de me despedir ainda trabalhei mais 3 meses, mas dei aquele passo, tomei aquela decisão, despedi-me e logo a seguir comecei a fazer formação. Quando eu me despedi eu não sabia exatamente que negócio é que queria criar. Eu imaginava-me a fazer diversas coisas, várias coisas assim diferentes. Eu imaginava-me a fazer marketing digital, marketing de conteúdos, era uma área que eu tinha vindo a estudar por causa do blog e que me fascinava muito. Percebi que gostaria de explorar mais. Entretanto, por causa do blog também, eu comecei a explorar um bocadinho da área do design gráfico. Fui eu que sempre criei tudo para o meu blog, imagens, gráficos, logotipo e tudo isso. E também gostava muito dessa parte. Não tinha jeito nenhum, obviamente, porque nunca tinha estudado, nunca tinha procurado informação mesmo a sério sobre design, mas eu tinha a percepção que era uma coisa que, se eu fosse estudar e aprofundar o tópico, eu poderia fazer profissionalmente também. Entretanto, também por causa da escrita e porque eu tornei-me um bocadinho daquilo que se chama uma grammar nazi e, portanto, deixei de suportar erros gramaticais, erros ortográficos e tudo isso, eu fiz também em 2017, no verão, uma pequena formação de revisão de texto e também me imaginava a trabalhar com revisão de texto. E, portanto, eu tinha, assim, várias coisas que eu poderia fazer e não sabia ainda muito bem que direção é que iria tomar. Então, ali em julho, quando eu me despedi, a primeira coisa que eu fiz foi aproveitei o meu blog para lançar um serviço. E foi assim a primeira coisa que eu lancei. Então, lancei um serviço de revisão de texto. Já tinha feito, lá está, foi nesse mês que eu fiz aquela pequena formação de revisão de texto e decidi lançar um serviço de revisão de texto. E o que é que aconteceu na altura? Durante umas semanas não aconteceu nada e depois eventualmente recebi um contacto de alguém que queria saber mais sobre os meus serviços de revisão de texto. E essa pessoa queria que o serviço que ela precisava era de revisão de um contrato. Contrato, uma coisa assim, com um vocabulário super rebuscado, super tipo com leis e uma coisa assim super rebuscada. E eu pensei assim... Eu, na altura, quando eu vi aquilo que a pessoa queria que eu fizesse revisão de texto, eu pus as mãos à cabeça e pensei assim, não é isto, não é isto que eu quero fazer. Claro que na altura eu podia simplesmente ter decidido focar num nicho, por exemplo, e ter dito, não, eu não quero rever contratos legais, quero rever obras de literatura.
Mas na altura eu não pensava assim ainda, não é? Então na altura o que eu pensei foi, pus de lado completamente a questão da revisão de texto e pensei, ok, não é isto. Então depois acabei por voltar-me para aquela área em que eu achava que seria mais fácil de começar, porque eu já tinha realmente estudado muito por mim, de forma autodidata, e porque já tinha começado a implementar nas redes sociais do blog, achei que o marketing digital iria ser, assim, a melhor área para eu começar, com a noção de que provavelmente não iria querer fazer isso para o resto da vida, mas para começar a fazer assim uns serviços de freelancing que seria o ideal. Então inscrevi-me primeiro num curso profissional de estratégia de marketing digital, que começaria, penso que em setembro ou outubro, já não me lembro muito bem, desse ano, e depois, algures nas minhas pesquisas na internet, encontrei algo que me deixou assim, uau, é isto, eu tenho que me inscrever nesta coisa, quero muito fazer isto, que foi a pós-graduação em Branding e Content Marketing da Escola Superior de Comunicação Social, em Lisboa. Quando eu vi aquela pós-graduação, primeiro as cadeiras que iríamos ter e o próprio nome da pós-graduação, não é? Dentro do marketing digital, o que eu queria mais fazer era content marketing, efetivamente. E depois a parte do branding, que também sempre foi sempre não, desde que criei o blog, era uma parte que me fascinava muito, a criação de uma marca. Então eu pensei, esta é a pós-graduação ideal, eu tenho que fazer esta pós-graduação. Então fiz a minha candidatura, felizmente ainda fui a tempo de fazer a candidatura para esse ano, fiz a minha candidatura e penso que foi em outubro comecei essa pós-graduação. E no final de outubro deixei de trabalhar e no dia 2 de novembro, porque 1 de novembro é feriado, no dia 2 de novembro comecei um estágio não remunerado como Content Manager de uma startup. Eu ofereci-me, tinha entrado em contacto com eles através das redes sociais e identificava-me com a missão e ofereci-me para trabalhar gratuitamente para eles na área do marketing de conteúdos. Na altura expliquei que estava a fazer a pós-graduação, que vinha de uma área completamente diferente. Tivemos uma conversa e eles aceitaram-me como estagiária. Então, em novembro e dezembro, básica de 2017 e depois em janeiro também de 2018, já agora, a única coisa que eu fiz, ou seja, única, as coisas que eu andava a fazer nessa altura era a formação toda, não é? O curso profissional, a pós-graduação e mais algumas formações online, o estágio não remunerado, que era em part-time, para eu ter tempo para as formações, e manter o blog na mesma, né? Manter o blog e as redes sociais do blog foi o que eu fiz durante esses 3 meses. Então, depois no final de janeiro, eu terminei o meu estágio não remunerado, porque queria mesmo começar o meu próprio negócio e percebi que não ia dar para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Saí do estágio não remunerado. Em fevereiro, era o último mês da formação profissional em estratégia de marketing digital que eu estava a fazer, era o último mês, a pós-graduação não, continuou até junho, se não estou enganada, mas aquela formação profissional terminou em fevereiro e eu passei o mês de fevereiro a preparar o lançamento do meu negócio, não é? Então eu fiz aquele erro que eu tento evitar muitas vezes que os meus clientes e os meus alunos façam, que é preparar o site e até cartões de visita eu preparei antes do negócio estar lançado. Então eu fiz esse erro, passei o mês de fevereiro a preparar o site, a preparar um pacote de serviços e no início de março lancei o site, lancei o negócio, não é? E tornei-me então freelancer na área do marketing de conteúdos. O que é que aconteceu a seguir? Muito pouco ou quase nada e durante vários meses não aconteceu mesmo nada, não tive clientes. Na altura eu comecei, mesmo no início, comecei redes sociais também associadas ao blog, uma página nova, um perfil no Instagram novo, mas mantive as do blog. Até que percebi, ao fim de, não sei, para aí 2 meses, percebi que ia ser muito desafiante manter essas redes sociais todas. E então acabei por fazer um merge das duas coisas e
transformei as 2 páginas no meu nome apenas, portanto, as 2 páginas do Facebook fiz mesmo um merge e ficaram com o meu nome e passaram a estar as 2 coisas no mesmo sítio. E também terminei um dos perfis no Instagram e fiquei só com um com o meu nome para ter menos coisas para manter. Em março, eu passei muito tempo a escrever artigos para o meu blog profissional, porque para além do blog, que era um hobby, que era o Deixa Ser, eu passei a ter um blog no meu website de freelancer, de marketing de conteúdos. Portanto, em março passei muito tempo a escrever artigos para o meu blog e aquilo estava-me a cansar. E eu percebi logo, nesse primeiro mês, ainda sem clientes, só por estar a trabalhar em conteúdos, percebi logo que eu não ia ser feliz a fazer aquilo, que eu não ia ser feliz como freelancer. Ia falar daqueles temas super técnicos do marketing de conteúdos e do marketing digital. E então, em abril, tomei algumas decisões importantes. Eu sou muito rápida. Esta é uma coisa assim que é uma característica minha, que é só uma característica. Eu não considero que seja nenhuma vantagem nem uma desvantagem. Para algumas coisas será uma vantagem, para outras é uma desvantagem. É só uma característica, mas eu sou efetivamente muito rápida. Eu aprendo muito rápido, eu tomo decisões muito rápido e eu entro em ação muito rapidamente. Portanto, foi por isto que eu lancei o negócio no início de março e logo no início de abril eu estava a tomar decisões para mudar de direção. Portanto, eu sou muito rápida, muito poucas pessoas são tão rápidas como eu, mas eu tenho esta característica e sou muito rápida. Então, em abril, eu tomei algumas decisões. A primeira decisão foi contratar uma coach. E foi uma das melhores decisões da minha vida até hoje. Continuo a trabalhar com essa mesma coach até hoje. E essa foi, assim, uma das grandes decisões. A outra grande decisão foi inscrever-me numa certificação de coaching. Isto porquê? Porque na altura, quando eu estava a pensar que negócio é que eu poderia criar, já na altura eu tomei conhecimento do mundo do coaching através de 2 meios diferentes. Um dos meios foi o facto de eu, por questões pessoais, também fazia muitas pesquisas e estudava muito sobre nutrição e sobre saúde e, portanto, já tinha tomado contacto com o mundo do health coaching. Por outro lado, tomei contacto também com o coaching através de uma pessoa que eu seguia online e que continuo a seguir, que é a Sofia, do Às 9 no meu blog. Eu, antes de me despedir, em março de 2017, até fiz um retiro, fiz um workshop primeiro com a Sofia em fevereiro, depois em março fiz um retiro de 3 dias com ela e foi através dela também que eu tomei contacto com outros tipos de coaching que não só o health coaching. Então quando eu me despedi, estava naquela dúvida de que tipo de negócio é que eu iria criar, uma outra possibilidade que surgiu foi tornar-me coach, nomeadamente health coach, porque efetivamente eu estudava muito sobre saúde, alimentação, nutrição e tudo isso. Só que na altura eu tinha uma crença de que um coach tinha que ser uma pessoa muito experiente, mais velha, e eu achava simplesmente que eu ainda não estava lá, que eu ainda não tinha aquilo que era preciso para ser coach. E portanto, das várias opções que eu tive ao início, deixei essa logo assim de parte. E para mais tarde, assim, para anos mais tarde. Eu visualizava-me a tornar-me coach, mas anos mais tarde. Mas então, quando eu comecei o meu negócio e naquele primeiro mês logo percebi, não é por aqui, a minha mente voltou à questão do coaching. E eu tomei essa decisão, não só de começar a trabalhar com uma coach, como também de me inscrever numa certificação de coaching. Entretanto, eu já estava inscrita também numa certificação de practitioner em PNL, mesmo antes de querer ser coach, eu queria fazer a formação de PNL, eu tomei contacto com a PNL também através da Sofia do Às 9 no meu blog, no retiro que fiz com ela, e fiquei logo convencida que tinha que fazer PNL. Então, nesse verão, eu penso que foi a certificação em coaching em maio, e depois o projeto para obter o certificado em junho, julho e agosto. E depois em junho ou julho desse ano
Fiz também então a formação em Practitioner em PNL e foi isto que eu decidi fazer. Decidi mudar de direção, fazer a certificação em coaching, começar a trabalhar com uma coach. E com a minha coach, inicialmente, aquilo em que trabalhamos mais foi, mudança de direção para onde? Para o quê? O que é que eu queria mesmo efetivamente fazer? Porque apesar de eu me ter inscrito na certificação de coaching, ainda não sabia exatamente o que é que eu queria fazer com aquilo. Então, com o trabalho que fui fazendo com ela e pesquisas que fui fazendo também sozinha, né, da minha parte, cheguei até um conceito com o qual eu me deparei que me fez assim, tipo, pareciam uns anjinhos a cantar e a luz, tipo, a acender-se e eu a pensar, é isto que eu tenho que fazer, que foi o brand coaching. Então, nessa altura estamos aqui a falar em junho, julho, eu estava já a terminar a minha pós-graduação em branding e content marketing e estava a fazer a certificação em coaching e tudo estava a conjugar. E quando eu vi aquelas duas palavrinhas juntas, brand coaching, eu pensei, é isto que eu quero fazer. Então, terminei a pós-graduação, terminei as minhas certificações em agosto e em agosto estive também a preparar um novo site, a reformular todo o meu site e a preparar novos serviços. Primeiro de brand coaching. Peguei nas ferramentas de coaching que aprendi, nas ferramentas de coaching que estava também a aprender com a minha coach e nas ferramentas de branding, criação de marca que aprendi na minha pós-graduação e que já tinha implementado para mim própria, no meu blog e no meu próprio negócio, e criei um pacote de brand coaching que comecei primeiro a falar com algumas pessoas, pedi a uma amiga para ser minha cliente teste. Depois tive outra pessoa que, em conversa, uma pessoa até que depois se tornou amiga, uma pessoa até da certificação de coaching, que foi a minha primeira cliente de brand coaching, ainda não tinha o site, mas em conversa com ela expliquei que era isso que queria fazer e ela quis logo trabalhar comigo. E depois então em agosto estive a reestruturar todo o meu site. Foi nessa altura também que fiz a minha primeira sessão fotográfica com a Sílvia Ferreira para ter fotos e imagens para o site e para as redes sociais, e no início de setembro lancei um novo site com serviços de coaching, brand coaching só ao início, depois eventualmente adicionei business coaching quando comecei a ver tração no meu negócio e de repente tudo mudou, porque ao fim de 3 meses, portanto, setembro, outubro, novembro, em novembro eu tinha a minha agenda cheia de clientes e tive que abrir uma lista de espera até porque, por algum motivo, aí sim as pessoas começaram a vir falar comigo e a querer trabalhar comigo. Quando eu digo por algum motivo, o motivo é muito simples, alinhamento. Aquilo estava totalmente alinhado comigo, não é? Quando que eu disse há bocadinho que quando comecei inicialmente, decidi começar por aquilo que achei que ia ser mais fácil, que era o marketing de conteúdos. Ora, achar que vai ser o mais fácil não é um bom motivo para se começar algo. Muito pelo contrário, é um péssimo motivo. Não é? Então eu comecei aquilo porque achei que ia ser fácil. Não é um bom motivo, não correu bem. E depois quando comecei com o brand coaching, eu sentia que aquilo era a coisa ideal para eu fazer. Era a minha coisa mesmo, tipo, ia conjugar várias das coisas que eu gostava, então era o ideal para mim. Alinhamento. Com esse alinhamento, imediatamente começaram a chegar resultados. E então, nesse ano, até o final desse ano, eu vendi pacotes de coaching, brand coaching, e as coisas começaram a correr extremamente bem. Em novembro, eu preenchi toda a minha agenda e igualei o meu salário antigo que tinha na empresa, e foi assim grande conquista para mim. Ainda no final desse ano, ali penso que entre novembro e dezembro ainda fiz uns workshops presenciais, que também foram experiências muito giras, e depois ali em novembro desse ano fiz uma das maiores asneiras que se podem fazer, mas que na verdade não foi uma asneira, porque foi aquilo que eu precisava e foi algo que me trouxe muitas lições, muita aprendizagem. E ainda bem que o fiz, mas na verdade foi uma grande asneira, porque é algo que eu digo sempre agora,
digo sempre às pessoas para não fazerem. O que é que foi? Eu decidi lançar uma segunda marca. Ora, grande asneira, quando a primeira ainda não está totalmente cimentada, ok, já estava a obter muito bons resultados, mas ainda não estava totalmente cimentada, quando eu ainda não tinha muitas pessoas a ajudarem-me, eu tinha contratado uma assistente virtual, por volta dessa altura foi a primeira vez que contratei uma assistente virtual, mas ainda era uma coisa muito pontual, ainda era uma ajuda muito pontual que ela me dava, de resto era eu que fazia tudo. Lançar uma segunda marca foi assim, tipo, a loucura. Na altura não me parecia. Na altura parecia-me que era o que eu tinha que fazer, era o que eu queria fazer, era o que eu sentia que precisava de fazer. Para mim estava claríssimo que eu tinha que lançar aquela segunda marca. Hoje eu vejo que foi uma asneira. Mas eu volto a frisar, obviamente não foi uma asneira. Foi algo pelo qual eu precisava de passar para aprender uma série de coisas. Sobre mim, sobre o negócio, sobre o que é gerir mais do que uma marca, etc. Mas a verdade é que a coisa começou a ficar bastante sobrecarregada, não é? Eu penso que ainda foi em agosto que eu corri uma edição beta de um primeiro curso online que eu lancei, que foi um curso online para a descoberta de valores, escrita livre, para a descoberta de valores individuais. Eu ainda fiz isso em agosto, com um grupo de pessoas que eu reuni do meu blog original. Eu fiz essa edição beta desse curso online e depois em novembro lancei essa segunda marca. Essa segunda marca, para quem está comigo desde essa altura e ainda se lembra, foi o Lifestyle by Design. Tinha um site completamente à parte, tinha esse curso online de escrita livre para a descoberta de valores e tinha um podcast, o podcast também com o mesmo nome, Lifestyle by Design. Portanto, eu que tinha começado a fazer vídeos para o YouTube em julho de 2018, em novembro comecei um podcast. A única coisa assim inteligente que eu fiz nessa altura foi não criar redes sociais duplicadas para essa marca. Não, eu mantive essa marca, apesar de ser uma marca nova, secundária, digamos assim, ela ficou nas mesmas redes sociais que eu já tinha com o meu nome. Ao menos isso eu fiz bem, que era para não ter ainda mais trabalho. Mas, para além do YouTube, acrescentei um podcast, acrescentei um segundo site, esse pequeno curso online, era um curso online mesmo muito introdutório, e um segundo serviço também, que era de coaching, mas coaching já voltado, não relacionado com negócios, coaching voltado estritamente só para o desenvolvimento pessoal e desenvolvimento espiritual. E, como eu disse, na altura eu não senti que isto fosse um erro de todo. Eu estava apaixonadíssima por esta marca. Eu queria muito fazer esse trabalho, esse curso online, esse tipo diferente de coaching. Era tudo o que eu queria fazer. O podcast, queria muito fazer um podcast. Então, para mim, aquela marca era o ideal para eu poder conjugar tudo. Então, assim foi. Na altura, neste início, não senti ainda dificuldades e cheguei até ao fim de 2018 assim, com clientes essencialmente de brand coaching, com uma segunda marca lançada, um canal no YouTube, um podcast, um perfil no Instagram, uma página no Facebook e tudo isto. E super feliz com o trabalho que estava a fazer, com o negócio que tinha, com aquilo que imaginava para o futuro. E depois, em 2019, eu continuei a fazer muito do mesmo, brand coaching, introduzi, aí sim, foi nessa altura, acho eu, que introduzi o business coaching, porque eu já estava a ver resultados no meu negócio, então pensei, já posso ajudar pessoas com os negócios delas também. Comecei com o business coaching, mantive ao longo de todo o ano 2019 a agenda preenchida de coaching individual. Continuei com o podcast, com o canal no YouTube em meu nome próprio e com o podcast Lifestyle by Design durante todo o 2019. Algumas interrupções, né? Porque lá está, isto estava a ser demasiado trabalho para mim, obviamente. Então houve algumas fases em que eu fiz uma pausa no canal do YouTube, fiz uma pausa no podcast porque era demasiado. Em 2019 eu fiz também os meus primeiros programas de grupo, ou o meu primeiro programa de grupo, em que eu fiz 2 edições. Foi um programa de grupo dentro da marca Lifestyle by Design,
Os temas do programa de grupo, era um programa de grupo de 12 semanas, os temas eram o autoconhecimento, o mindset, amor próprio, portanto, tudo aquilo que eu recomendo que as minhas clientes e as minhas alunas não façam, porque não há uma transformação concreta, é só trabalho interno e raramente as pessoas querem só trabalho interno, mas na altura eu ainda não sabia isto muito bem, então fiz essas 2 edições do programa, que foi muito bom, adorei conduzir, adorei os grupos de pessoas que tive comigo nessas 2 edições, foi incrível. Então foram as minhas primeiras experiências, já tinha aquele primeiro pequeno curso online, agora tinha este programa de grupo, foram as minhas primeiras experiências assim com produtos digitais, lançamentos, produtos digitais, foi quando eu comecei a aprender sobre lançamentos e este mundo dos produtos digitais e dos negócios online. Nesse ano, para além disto tudo, aconteceram 2 coisas muito importantes. Uma foi, eu casei no verão, mas mais importante do que isso, em termos de negócio, mais importante do que isso, foi que eu consegui tirar 4 semanas de férias na altura em que casei. Na altura foi 1 semana antes de casar e 3 semanas depois, consegui tirar 4 semanas de férias. Eu gosto sempre de salientar, eu trabalhei 1 dia e meio durante a minha lua de mel. Portanto, o que eu fiz foi, eu tirei 2 semanas de férias, porque eu estava com clientes individuais na altura, com acompanhamento regular. Algumas estavam com acompanhamento semanal, outras com acompanhamento quinzenal. E o que eu fiz foi, conversei com as minhas clientes que estavam com acompanhamento semanal e durante esse mês o acompanhamento foi quinzenal apenas. Portanto, eu não quis abandoná-las durante aquele mês para tirar férias. Então, diminuímos só para frequência quinzenal. Eu tirei 2 semanas de férias, a semana antes do casamento e a semana depois do casamento, e depois, a meio da lua de mel, tive 1 dia e meio em que estive a trabalhar, a fazer todas as sessões com todas as minhas clientes em apenas 1 dia e meio. Então, fiz esse dia e meio de trabalho e depois tive mais 2 semanas de férias. Então, foram assim 4 semanas de descanso, de férias, viajamos e foi muito bom. Então, eu gosto muito de salientar esta parte que é super importante, que é sim possível para um empreendedor tirar férias e descansar e parar. E isto foi pouco mais de 1 ano depois de eu ter começado o meu negócio e menos de 1 ano depois de ter começado o meu negócio na área do coaching. Por isso, é perfeitamente possível fazer-se isto, ok? Isto é muito importante. Claro que eu continuei a fazer formações, eu fiz mais uma certificação de coaching, eu depois em 2019 também, antes do meu casamento, por acaso calhou ali também no verão, fiz o Master Practitioner em PNL, sempre a fazer muitas formações. Outra coisa muito importante que eu fiz nesse ano foi, até à altura, o maior investimento que eu já tinha feito no meu negócio, que foi um investimento. Este tempo todo continuei sempre a trabalhar com a minha coach, né? Sessões semanais de coaching com a minha coach. Isto é importante frisar. E depois, então, fiz este grande investimento que foi no programa de um dos meus maiores mentores. É possível que algumas pessoas que estejam aí desse lado já me tenham ouvido falar sobre ele. Chama-se James Wedmore, mais uma vez é americano e tem um programa americano que chama-se Business by Design, e eu fiz o investimento nesse programa porque como eu tinha feito lançamentos desse meu programa de grupo, nomeadamente um lançamento, penso que quando fiz o investimento no programa, penso que ainda só tinha feito um lançamento, percebi que fazer lançamentos online não é a coisa mais simples que se possa pensar à primeira vista. É complexo, tem as suas questões técnicas, estratégicas e de comunicação, e o programa do James, o Business by Design, dava toda a estrutura necessária para fazer lançamentos. Então eu decidi fazer esse investimento e o investimento não foi feito de ânimo leve, porque foi, na altura, para mim, um valor considerável. O programa, na totalidade, custa $3.000 e, portanto, eu comprometi-me, fiz esse investimento e foi dos melhores investimentos que já fiz. Depois, no final desse investimento, penso que foi em agosto que ele abriu inscrições, ou julho ou agosto.
que ele abriu inscrições para o programa dele e eu inscrevi-me. E depois, quando as pessoas se inscrevem no programa dele, ele oferece a entrada para um evento ao vivo que ele faz na Califórnia. E esse evento ia acontecer em outubro, final de outubro, primeiros dias de novembro. E eu observei que nessa mesma altura, havia mais 2 eventos a acontecer na Califórnia onde eu gostaria de estar presente. E então, no final desse ano, ou melhor, não no final desse ano, no terceiro trimestre desse ano, fiz mais um grande investimento que foi uma viagem até à Califórnia, estadia na Califórnia e estar presente nesses 3 eventos, todos sobre negócios digitais, onde eu queria estar. Foi uma experiência espetacular, foi tudo financiado pelo meu próprio negócio, e foi incrível. E até num desses eventos tive um momento assim de full circle, porque o primeiro desses eventos onde eu estive na Califórnia teve lugar no mesmo centro de congressos onde eu já tinha estado quando tinha o meu emprego fixo enquanto cientista de desenvolvimento farmacêutico. Tinha estado num congresso sobre desenvolvimento farmacêutico enquanto cientista. E passado anos, estive no mesmo sítio enquanto empreendedora e com a viagem totalmente financiada pelo meu negócio. Então foi um momento assim de full circle espetacular, em que eu percebi o quanto a minha vida tinha mudado nos últimos anos e foi incrível. E depois o terceiro evento dessa viagem foi exatamente o evento do James Wedmore. Um evento de 3 dias absolutamente incrível, mesmo, uma experiência fabulosa, em que ele fez aquilo que eu hoje em dia sei identificar como sendo um upsell. Ele fez um upsell e divulgou o seu programa mais avançado a seguir, portanto, para pessoas que querem ir ainda mais longe e ter mais coaching e mais mentoria com ele e com a equipa dele. Um programa chamado Next Level, que tem a duração de 1 ano inteiro, inclui uma série de coisas e que tem um investimento na altura, nessa edição foi $12,000, e nesse evento eu decidi fazer esse investimento e foi assim, ao mesmo tempo assustador e ao mesmo tempo libertador, porque eu pensei, a partir do momento em que eu faço este investimento eu torno-me numa pessoa diferente, eu passo a ser o tipo de pessoa que investe $12,000 no seu negócio, e isso é completamente transformador, porque nós passamos a olhar para nós próprios de maneira diferente quando fazemos este tipo de investimentos. Começamos a ver-nos como uma pessoa que efetivamente é empreendedora, está a sério no seu negócio, não tem medo de investir, não tem mentalidade de escassez, porque sabe que aquele investimento vai retornar 10 vezes mais ou 100 vezes mais ou o que seja, e então existe logo ali, no momento da tomada de decisão, uma mudança de identidade muito grande. Então eu fiz esse investimento e foi também das melhores decisões que tomei, porque pude continuar a trabalhar com o James Wedmore, a ser acompanhada, a receber coaching do James Wedmore, da equipa de coaches dele, e tem sido uma experiência incrível. Em 2019 também aconteceu outra coisa muito importante, que foi o primeiro lançamento que eu fiz da Academia de Marca Intencional, que no fundo era um bocadinho pegar no processo de brand coaching, processo de criação de marca que eu fazia com clientes individuais e transformá-lo num programa de grupo e acrescentar um bocadinho a parte do negócio digital, do modelo dos diferentes formatos de negócio de produtos digitais que eu já tinha vindo a criar, os meus próprios também, então criação de produtos digitais e lançamentos online de produtos digitais. Fiz então esse primeiro lançamento, a Academia de Marca Intencional, correu incrivelmente bem, tive um grupo de alunos espetacular também. Eu tenho assim tendência para atrair tipos de alunos espetaculares, quando nós estamos alinhados é isso que acontece. Então gostei muito de conduzir a Academia de Marca Intencional, que durou depois ainda até ao início de 2020, não é? Começou em novembro de 2019, mas ainda durou até 2020. Outra coisa que também aconteceu em 2019, se calhar aqui um bocadinho mais no início do ano, foi que eu acabei por ter algumas clientes
daquele outro serviço de coaching que eu tinha lançado juntamente com a marca Lifestyle by Design, ou seja, coaching totalmente voltado para o desenvolvimento pessoal e espiritual, sem nenhum negócio associado, sem nenhum tópico assim de negócio, nenhum tópico prático, estratégico, mensurável, não. E eu percebi que eu sentia-me muito mais alinhada ao trabalhar negócios com as minhas clientes do que ao trabalhar apenas e só desenvolvimento pessoal e espiritual. Apesar de eu trazer, obviamente, tudo o que eu sabia e tinha aprendido e continuo a aprender sobre desenvolvimento pessoal e desenvolvimento espiritual, eu trago isso tudo para o meu trabalho com clientes de negócios. Portanto, eu incorporo essa parte também no coaching de negócios. Eu percebi que, para mim, eu estava muito mais alinhada, muito mais centrada e dava-me muito mais prazer trabalhar com essas clientes que tinham objetivos concretos, que tinham algo tangível para trabalhar, métricas mensuráveis dentro do negócio. Para mim, está muito mais alinhado fazer esse tipo de trabalho do que fazer trabalho que seja só desenvolvimento espiritual. Então, comecei a perceber isso. Por causa disso, comecei a apostar cada vez mais no coaching de negócios e no início de 2020 decidi descontinuar a marca Lifestyle by Design. Então, no início de 2020 comecei a perceber isso, que me dava melhor quando o trabalho era focado e centrado nos negócios, e decidi descontinuar a marca Lifestyle by Design. Terminei mesmo com o podcast e descontinuei o site que tinha esse serviço anunciado e aquele pequeno curso online. Outra coisa muito importante que aconteceu no início de 2020 foi que eu estive um mês em Bali. Eu tinha o sonho de ir a Bali e foi mais uma das assim, grandes concretizações que eu fiz, e ainda bem que eu fiz naquela altura, porque eu estive em Bali durante todo o mês de fevereiro de 2020 e depois nos primeiros dias de março voltei para Portugal e toda a gente sabe depois o que é que aconteceu em março de 2020. Portanto, foi a altura perfeita para eu ir a Bali, porque se não tivesse ido naquela altura, acredito que já não iria tão cedo. Então foi o timing perfeito, como tudo, não é? Tempo divino. Então, estive um mês em Bali a trabalhar, não estive um mês de férias em Bali, tive uma semana em que estive num retiro e tive praticamente de férias, mas do resto do tempo estive a trabalhar, mas em Bali, em vez de ser em Portugal, foi em Bali. E descontinuei a marca Lifestyle by Design e depois lancei a segunda edição da Academia de Marca Intencional, mais uma vez, não é? Tinha sido um programa que eu tinha adorado conduzir e então lancei a segunda edição da Academia de Marca Intencional. Nessa segunda edição, que coincidiu com o início da pandemia, eu percebi algumas coisas sobre aquele programa e porque é que ele poderia não ser o mais fácil de comunicar. Então decidi que essa seria a última edição da Academia de Marca Intencional, pelo menos naquele formato, e entretanto, desde o final de 2019, que tinha começado a surgir em mim uma vontade de começar a comunicar também em inglês. Nós na altura já estávamos com planos de mudar aqui para os Estados Unidos, ainda não sabíamos quando é que isso ia acontecer, mas eu já estava a começar a sentir aquela vontade de comunicar em inglês e de lançar uma marca em inglês. Eu já tinha começado a constituir equipa também, a primeira pessoa entrou para a minha equipa, penso que em agosto de 2019, portanto já não era eu sozinha a fazer tudo, então já tinha aí um bocadinho mais de margem, agora sim, para lançar uma segunda marca. Então estava a marinar aqui na minha cabeça esta possibilidade de começar uma marca em inglês. Uma marca em inglês que na minha mente seria mais de nicho ainda, ou seja, mais específica, e o que eu queria fazer era ensinar comunicação com storytelling para marcas pessoais, especialistas, experts, no fundo. E então, esse era o plano que eu tinha para a marca em inglês. Quando eu decidi que aquela segunda edição da Academia de Marca Intencional iria ser a última, começou a surgir a ideia de fazer esse trabalho de ensinar a comunicar com storytelling
para especialistas, mas começar em português. Em vez de fazer isso em inglês, começar em português, uma vez que a Academia de Marca Intencional iria ser descontinuada. E foi assim que nasceu o Story Content. Nasceu o Story Content com uma primeira edição em inglês. Eu primeiro ainda fiz um lançamento de um programa introdutório para quem quisesse começar o seu negócio. Fiz 3 lançamentos desse programa, desse curso introdutório para quem quer começar um negócio. E depois fiz um lançamento beta do Story Content, da primeira versão do Story Content, e depois, ainda em 2020, fiz, em outubro, o primeiro lançamento a sério do Story Content. E sempre com a sensação de que é isto, o Story Content é isto, é o que eu quero fazer, é o que eu tenho de estar a fazer. Eu ensino as pessoas a posicionarem-se no digital, posicionarem a sua marca, criarem a sua marca, a criarem a sua estratégia de comunicação, a comunicarem com storytelling, com influência, com liderança. E sempre senti desde o início do Story Content que é isto que é para eu estar a fazer. E eu sinto que foi com o Story Content que eu comecei a sentir-me perfeitamente alinhada. Então, fiz esse lançamento do Story Content e conduzi esse programa. Tenho estado sempre a conduzi-lo continuadamente desde aí, porque tenho feito lançamentos sucessivos. Ao mesmo tempo, nesse ano eu tinha vindo a diminuir o número de clientes com quem estava a trabalhar individualmente. Ou seja, à medida que clientes que estavam em processo iam terminando os processos, eu não abria mais vagas e deixei reduzir muito o trabalho com clientes individuais, até ao final de 2020. Ao mesmo tempo, em 2020, por estar a reduzir ao número de clientes individuais, estive entre abril e o final de 2020 a conduzir um coaching em grupo com 6 empreendedoras num programa chamado Elevate, que também foi fantástico. Pronto, fiz muitas coisas em 2020, apesar de termos estado durante muito tempo fechados em casa e tudo isso. Foi um ano super rico para mim, em que eu experimentei muitas coisas, descobri muitas coisas e o ano em que comecei o Story Content, que é aquilo onde eu me sinto mesmo perfeitamente alinhada. Então, depois o que é que aconteceu? Eu comecei a delinear planos para 2021, já sabendo que íamos mudar de país, mas sem saber que ia engravidar ainda. Por alguns motivos pessoais e que não vale a pena estar aqui agora a abordar, eu achei que ia demorar mais tempo a engravidar, mas não, foi assim rápido, muito rápido. Então, quando eu descobri que estava grávida, tive que reavaliar os planos que eu tinha para 2021. E algumas decisões que eu decidi, que eu tive de tomar face a esta circunstância foi, por um lado, eu decidi que em 2021 não iria fazer nenhum trabalho individual de coaching e mentoria, nem de consultoria, não, iria estar focada quase só no Story Content com algumas coisas pontuais, como foi, por exemplo, o bundle que lancei em janeiro, ou o retiro virtual que estou a preparar agora, portanto algumas coisas pontuais, mas maioritariamente focada no Story Content. Então, não deixei de aceitar clientes individuais, por muito que tivesse que dizer que não a algumas pessoas que ainda procuravam e procuram esse tipo de acompanhamento da minha parte. E então decidi que o grande foco seria o Story Content. Decidi fazer uma experiência no início deste ano, que foi em janeiro, não trabalhar praticamente, não publicar nada nas redes sociais, não publicar nada no YouTube e fazer só o lançamento do bundle 2021 é o ano para quem quisesse começar o negócio online. Já agora, eu partilhei os resultados desse mês, tintim por tintim, com todos os números, todos os resultados, num direito que fiz no meu canal. Portanto, vai ver esse direito se tiveres curiosidade de saber como é que correu esse mês em termos financeiros e de faturação, mesmo sem eu estar a trabalhar. Depois, em março, reestruturamos o site porque havia coisas que já não faziam sentido no site antigo, ainda estava lá o brand coaching e o business coaching que eu já não estava a fazer. Então, em março reestruturamos todo o site, lançamos o podcast CEO Digital Sem Limites e o foco está a ser Story Content acima de tudo ao longo deste ano. Em abril,
entraram mais pessoas para a equipa. Entretanto, em 2020 já tinha entrado mais uma segunda pessoa para a equipa, em agosto de 2020, penso que também, ou julho, não, acho que foi julho. E depois agora, em abril, entraram mais 2 pessoas para a equipa, mais uma assistente, até porque a minha assistente, a Débora, que entrou em 2020, entretanto engravidou também, e portanto ia ser preciso alguém para a substituir, e também estávamos a precisar de alguém para tomar conta de algumas outras tarefas, e entrou também para a equipa a Sílvia, que é coach e mentora assistente comigo no Story Content, portanto dá apoio aos alunos do Story Content dentro do nosso grupo e vai agora começar a dar também algumas das sessões de grupo. Este crescimento da equipa também vai permitir suportar alguns projetos que vêm aí para o futuro, que eu já vou falar daqui a um bocadinho. Este episódio está a ficar gigante, mas muita coisa acontece em 3 anos. Então, e acho que neste momento chegamos então aqui ao momento presente, não é? Estamos no momento presente, o momento presente é o update que eu dei no início, no fundo, não é? Estou a trabalhar no Retiro Virtual, CEO Digital Sem Limites, estou também a trabalhar no Story Content 2.0, porque a verdade é que as coisas estão sempre a evoluir e eu quero acrescentar mais ao programa e quero que o programa acrescente mais à vida e aos negócios das pessoas que já lá estão, porque as pessoas que já lá estão vão ter acesso à nova versão, todas elas, e às novas pessoas que vão entrar no programa. Portanto, eu estou super entusiasmada com o Story Content 2.0, acredito que agora é que ele vai ter lá tudo que qualquer empreendedor digital precisa para fazer crescer o seu negócio, então estou super entusiasmada com isso. Para além disso, em junho estou a preparar um evento digital, um evento online gratuito que vai ser assim incrível, com um parceiro fenomenal. Não sei se vocês estão já assim a adivinhar quem é que possa ser, mas vai ser assim incrível. E depois estarei uns meses desligada, uns meses ausente aqui do negócio. E os planos são estes, e depois os planos são, já agora falar um bocadinho dos planos para o futuro, os planos são depois, no finalzinho mais deste ano, começar a trabalhar em alguns outros projetos que vêm aí. E esses projetos são projetos que tiveram que ficar então um bocadinho em pausa por causa da gravidez e que a seguir eu vou poder retomá-los. E vou poder retomá-los muito por ter esta equipa que me ajuda imenso, por ter suporte, a assistência que tenho agora da Margarida e da Débora, por ter a Rafaela, que é o meu braço direito na criação de conteúdos, por ter a Sílvia a ajudar-me a dar apoio aos meus alunos. É isso que me vai permitir também no final deste ano focar noutros projetos que quero fazer, nomeadamente os projetos assim grandes para o final deste ano vão ser o lançamento de um programa maior, um programa de 1 ano chamado Acelerador de Negócio Digital, mais novidades assim no final do ano, isto ainda está muito, muito nos inícios, e depois também um outro projeto enorme, assim, enorme, que me está assim a deixar cheia de energia, que é, ao mesmo tempo que surgiu esta vontade de ensinar as pessoas a comunicarem com storytelling, com influência e com liderança, e ao mesmo tempo que surgiu a vontade de comunicar em inglês e estabelecer uma marca em inglês, apareceu aqui um projeto na minha cabeça, que é um projeto agência digital. É uma agência em que nós, enquanto no Story Content, eu ensino as pessoas a comunicarem de forma eficiente no seu negócio digital, na agência nós vamos fazer a implementação dessa comunicação juntamente com os nossos clientes. Então, no final deste ano, a agência vai assim então nascer para o mundo e é um projeto que eu estou super entusiasmada e que me está a dar assim muita alegria. Depois disto, no fundo é isto, eu ainda pensei se iria falar ou não aqui um bocadinho destes planos para o futuro, e depois lembrei-me que eu sou manifestadora no Human Design
E por causa disso, por eu ser manifestadora, a minha estratégia deve ser informar. Então eu estou aqui a informar o que é que eu planeio para o futuro e é muito isto, manter o foco no story content, lançar este novo programa mais longo que é o Acelerador de Negócio Digital e a agência digital que ainda não vou dizer o nome, mas que se quiserem descobrir já conseguem, mas ainda não vou dizer. Ao mesmo tempo, depois em 2022, eu já tenho planos para 2022, sim, sou uma pessoa assim, com muita visão de futuro. Vai surgir também aqui o projeto que eu já tenho vindo a trabalhar há algum tempo, que é um programa inteiramente dedicado a trabalhar a relação com o dinheiro e a mentalidade da abundância. Ele está aí à porta. e ao mesmo tempo existe também uma ideia aqui a marinar para uma loja online com alguns produtos físicos que eu gostava muito de desenvolver e que agora com a entrada da Margarida para a equipa pode facilitar esse projeto, porque ela já tem experiência com gestão de lojas online e portanto vamos ver quando é que isso acontece, mas também estou muito entusiasmada com isso. Não vou dizer ainda quais são esses produtos físicos, mas em breve saberão, possivelmente. E é isto. E ao mesmo tempo eu quero continuar a escrever os meus livros, claro, continuo a ser escritora, e ao mesmo tempo tenho um projeto diferente, com algumas pontes de ligação a tudo isto que eu já faço, mas diferente, que é mais pessoal e que serve uma outra missão ligeiramente diferente. Então, muita coisa a acontecer. Muita coisa aconteceu nos últimos 3 anos. Muita coisa continua a acontecer e neste momento eu posso dizer que nada disto seria possível, nada disto, nem nada do que vem aí agora de futuro, seria possível sem a minha equipa. Não dava, não daria, e eu continuo a ter visões muito ambiciosas para os diferentes projetos que tenho em mente. Eu continuo a ter uma ambição muito grande de chegar a muitas pessoas e contribuir para a mudança de vida de muitas pessoas, e isso não seria possível sem a existência da minha equipa e de cada um dos elementos da minha equipa e de outros elementos que ainda virão no futuro para a equipa, mas que para já as pessoas que estão são todas essenciais para fazer tudo isto acontecer. E portanto, deixar aqui um muito obrigada à minha equipa, sem sombra de dúvidas, é só por causa de vocês que tudo isto é possível de fazer. Obviamente deixar também uma palavra de agradecimento a todas e todos os meus clientes e alunos. Sim, também tenho alguns clientes homens nos meus programas, por terem confiado em mim nestas diferentes fases do meu negócio, terem sempre confiado em mim e continuarem a confiar. E é isto, com muitas mudanças de direção. Eu acho que a principal lição que se pode tirar daqui, se calhar são duas lições. A primeira é entrar em ação, é essencial. Fazer coisas, porque é ao fazer coisas que nós percebemos qual é que é efetivamente a direção para nós. Então, entrar em ação, isto é aquela coisa que eu disse que para mim é muito fácil, eu sou muito rápida, entro em ação muito rapidamente, faço muitas coisas muito rápido e para mim é fácil. Para outras pessoas poderá não ser assim tão fácil, mas se há alguma coisa que eu gostava que aprendessem comigo, é isso. É entrar em ação rápido, tomar decisões rapidamente, avançar rapidamente, porque é isso que vai fazer, que vai ajudar-te a tirar conclusões. A cada coisinha que tu implementas, tiras conclusões e aprendes qualquer coisa sobre ti, sobre o mercado em que estás a trabalhar, sobre os teus clientes, sobre o universo. Estás sempre a aprender, mas é preciso executar, é preciso fazer as coisas. E a outra lição, penso que é aquelas asneiras que nós fazemos e erros que cometemos nunca são, na realidade, asneiras, não é? São tudo peças do puzzle que nós precisávamos e experiências das quais nós precisávamos para chegar àquele que é efetivamente o nosso caminho. Portanto, nunca existem erros, nunca existem asneiras que nós possamos fazer, existem só coisas que se calhar nós fizemos e que
não trouxeram os resultados que eram esperados, mas que eram necessários para a nossa aprendizagem, para a nossa evolução, para a nossa descoberta daquele que é realmente o caminho certo para nós. Sei que há um caminho certo para nós, seja ele qual for, em cada momento. Ele próprio está sempre a mudar, não é? Então, estas são as duas principais lições que eu tiraria daqui. Entrar em ação rápido e fazer asneiras, sem ter a ideia de que isto são asneiras. Não, fazer coisas, testar coisas, e mesmo aquilo que depois um dia mais tarde venhas a perceber que foi uma asneira, não foi uma asneira, foi aquilo que tu precisarias para chegares aonde estás hoje. Então, essas são as duas principais lições. E já agora, uma última nota que eu quero deixar aqui há uns tempos, penso que foi em fevereiro ou em março, eu dei uma aula a um grupo de alunos sobre o percurso do meu negócio, mas com números, com todos os números associados a isto. Quanto é que eu faturei, quanto é que eu gastei em despesas, tudo isto, onde é que eu investi. Dei uma aula com todos os números do meu negócio, desde o início até fevereiro deste ano, se não estou enganada. Acho que dei essa aula em março. E já agora fica a nota que quem se inscrever no Retiro Virtual CEO Digital Sem Limites vai ter acesso a essa aula. Portanto, vão poder ver todos os meus números, tudo o que o meu negócio já gerou. E, portanto, se gostaste deste episódio e se gostavas de saber esse detalhe de números associados ao meu negócio, então verifica as informações sobre o Retiro Virtual. A página que podes consultar é filipamaia.pt/retiro e terás acesso a esta aula quando te inscreveres no Retiro. Portanto, fica a proposta. O Retiro só por si é super valioso, ainda tens mais acesso a esta aula. Portanto, se quiseres mais detalhes, mais pormenores sobre números, factos concretos do meu negócio, é aí que os vais encontrar. E eu espero que este episódio tenha sido útil. Eu sei que foi um bocadinho mais longo do que ao costume, mas eu fiz muita coisa em 3 anos. Então, para partilhar isto tudo, precisava deste tempo. Espero que te tenha inspirado de alguma forma a fazeres qualquer coisa na tua vida, no teu negócio, a perceberes que nada disto é um caminho linear. Tudo isto são descobertas atrás de descobertas. E para fazermos descobertas, precisamos de fazer experiências. É assim na ciência, tu sabes que eu era cientista numa vida passada. Na ciência, para tu descobrires algo, tens que fazer experiências. Na tua vida e no teu negócio, para descobrires algo, também tens de fazer experiências. Então, vê tudo isto como uma série de experiências, que foi sempre assim que eu vi as coisas, não é? Tudo isto que eu partilhei aqui foi uma série de experiências que eu fiz e cada uma dessas experiências levou-me a uma descoberta. E esse conjunto de descobertas trouxeram-me até onde eu estou hoje. Então, faz mais experiências. Se há uma frase assim que eu possa deixar neste episódio é esta: faz mais experiências e vai fazendo descobertas através dessas experiências e evoluindo pelo caminho. Então espero que tenha sido útil. Se gostaste, tira um screenshot, partilha no Instagram se achares que mais pessoas deviam ouvir este episódio. Se isto foi mesmo útil para ti, para mim seria muito útil se tu fosses ao iTunes ou ao Apple Podcasts deixar uma review ao podcast, seria excelente para nós. E como sempre, muito obrigada por me teres deixado estar aqui a conversar contigo este tempo todo. Se tiveres alguma dúvida também, podes mandar-me mensagem, manda-me mensagem no Instagram. Já agora, uma coisa que podemos fazer, se surgirem várias perguntas sobre o meu percurso, sobre as diferentes fases do meu negócio, se várias pessoas mandarem perguntas, eu depois posso até fazer um episódio de perguntas e respostas, a responder às vossas perguntas sobre isto tudo. Portanto, se tiveres dúvidas, se ficaste com alguma duvidazinha que seja sobre alguma das coisas que eu falei aqui hoje, manda-me mensagem, pergunta, e se houver assim várias perguntas eu depois faço esse episódio. Acho que podia ser giro também. Então, muito obrigada por teres ficado comigo mesmo até ao fim do episódio, isso é super importante para mim. E nós voltamos a conversar no próximo episódio. Tchau, tchau, fica bem.